Fala pessoal, tudo bem? Se você quer aprender a desenvolver em Java suas personalizações do Sank, esse vídeo é para você. Existem duas maneiras de você realizar consultas do Sank e a gente vai abordar esses dois pontos nesse vídeo. Antes de iniciarmos, deixa eu me apresentar. Eu sou o Daniel aqui da SatyaPass e nesse canal você aprende tudo sobre desenvolvimento Sankhya. Então, se você quer aprender a desenvolver no Sankhya de forma simples e prática, se inscreva aqui. Não perca nenhum vídeo. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia no seu aprendizado, beleza? O tema de hoje, então, é como a gente consegue fazer consultas utilizando o Native SQL em Java, tá? Na chamada do vídeo eu te expliquei que a gente tem duas maneiras de fazer isso. Então a gente tem o JAP, que é o framework da Sankt de persistência. Então imagine que você desenvolve um código-fonte em Java que ele persiste independente do banco. Então imagine que você tem um banco Oracle ou um banco SQL Server, por exemplo. Então você vai desenvolver um código padronizado que vai executar em ambas os bancos de dados. E também a gente também tem sobre o Native SQL. Quando a gente fala Native SQL, a gente fala de nativo, né? Algo que remete a pureza no SQL. Então a gente vai criar o nosso SQL puro, ele vai executar em Java, e esse código vai, ao ser executado, a gente consegue direcionar melhor algumas rotinas. Então a gente tem alguns pontos importantes, quando a gente consegue utilizar um, ou qual é o melhor cenário para a gente utilizar o outro. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é que a gente consegue então criar nossas consultas em Java no Sankhya. Vamos lá? Esse vídeo faz parte do nosso curso de desenvolvimento em Java no Sankhya, dentro da nossa plataforma da SatyaPass. Se você quer aprender sobre desenvolvimento tanto em Java, personalizações, indicadores, bancos de dados e muito mais, conheça agora mesmo a SatyaPass. Vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela, caso vocês tenham interesse, beleza? Vamos para o nosso desenvolvimento. Até mais. Estamos lá, estamos com o nosso IntelliJ aberto. Vou clicar em Command N, Java Class, Native, SQL, exemplo. Vou criar um método aqui, public void buscar informação de uma coluna. Por que eu vou começar com isso, tá? Vamos imaginar que você tem esse select aqui, ó. Select count, quantidade, from tgf par where type pessoa é igual a f. Vamos lá, espera aí, deixa eu ver se é esse campo mesmo, né? Tipo pessoa, isso. Tipo pessoa igual a f. Vamos pensar que você tem precisa desenvolver uma rotina que você precisa validar isso. Então, no Native SQL, a gente tem uma função, um método bem interessante que você utiliza assim, native SQL.get big decimal. Tá? Esse aqui é um exemplo bem simples de você ter essa informação. E o que ele espera, tá? Aqui já é um pouco diferente. Vamos imaginar que agora a gente está falando de Native SQL, então estamos falando de banco de dados. Então a gente agora não vê dicionário de dados, não vê instância, tá? A gente vê banco de dados, vê o nome da tabela. Então, para isso, a gente tem que dar um Ctrl, como a gente clica sobre ele, ó. Esse método tem três tipos, né? Vamos clicar sobre um deles. Ó, ele vai abrir a nossa classe. E aqui tu consegue ver, ó, o que tu consegue implementar aqui dentro. Então, que você pode passar o nome da coluna, o nome da tabela e o order, ó, e o where, né? A gente vai usar esse tipo aqui. Na verdade, não é no string, né? É no big decimal. Então, aqui, ó, passa o nome da coluna, a tabela e a nossa condição. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos imaginar que eu queria implementar esse select. Então, você faria assim, count, vírgula, o nome da tabela, tgf_par, lembra que não é instância, tabela. E a sua condição, tipo de pessoa. Então, dessa maneira, ó, ele tá dando um erro aqui porque ele tá pedindo para passar esse erro para frente, né? Ou tratar esse erro, eu não quero tratar esse erro agora. E aqui, ó, esse big decimal, ele retorna o quê? Um big decimal. Então, a gente consegue utilizá-lo aqui, ó. Colocar uma variável, QTD, por exemplo. Um exemplo bem simples, tá? Ou, ou vamos imaginar que você quer um outro campo. Vamos pensar assim que eu quero... Vou passar aqui o código do funcionário. Ó, o código parceiro. Código park é igual a isso aqui.
Eu posso dar um new object. Opa, peraí. Vírgula, new object. Isso. E aqui eu poderia passar também o código do funcionário. Big ponto 10, por exemplo. Ou new big decimal 40, código do funcionário, código parceiro. E aqui, de vez de ser um count, a gente poderia colocar o dt alter. Qual que é a data de alteração? E aqui, de vez de ser big decimal, você coloca get timestamp. Então, aqui você consegue fazer o seu select de forma bem simples. Aqui, no caso, é o timestamp, data de alteração. Acho que eu... Deixa eu ver se eu peguei... Não, peguei o timestamp errado. Isso, agora sim, é o timestamp do SQL que a gente tem que consultar. Então aqui tu consegue implementar a sua query de acordo com o que você necessita, tá? Então a gente tem tanto para Big Decimal, para string, timestamp, e você está me perguntando como é que ele faz isso, tá? Internamente ele faz como se fosse um select mesmo. Quer ver? Vou dar um get Big Decimal aqui, ó. Get column value. Ele chama esse get column value por padrão. E aqui, o que a mágica acontece? Ele dá um select, pega o nome da coluna específico, from, o nome da tabela que você passou, e a condição. E ele mesmo faz o where aqui para vocês. Então, você não precisa fazer select na unha, né, na mão. E aqui ele faz Ele verifica o tipo que a gente passou. Tem um switch case aqui, né? E vai verificando o estilo. E ele tem um instance off aqui também que verifica se o objeto é do tipo Big Decimal, ele faz a conversão e assim por diante, tá? Mas a ideia aqui é que, para você conhecer essa funcionalidade, que é bem interessante, eu vou recomendar também que vocês assistam. Eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui um vídeo da própria Sankhya, que posta sobre as melhores práticas de desenvolvimento, e eles falam muito bem dessa estrutura aqui. Então, vale a pena vocês verem, tá? Então, um dos modelos seria essa. Um outro modelo que a gente poderia utilizar, eu vou até copiar aqui. Tem um método aqui já pronto para a gente poder utilizar. Ó, então vou dar um import em tudo, tá? Beleza, importou tudo. E qual que é a ideia? Vocês lembram que no módulo 2 a gente também fez um select desse parecido, né? Com SQL, que vem da extensão. E a gente conseguiu passar também os parâmetros. É a mesma ideia, tá? A única coisa aqui é que a gente tem que passar aqui. A gente cria esse Entity que a gente chama esse framework da Sankhya. E aqui nesse Entity ele tem um get JDBC Wrapper. Então, a gente utiliza esse JDBC Wrapper para fazer as nossas aberturas e fechamento de conexão com o banco de dados. Então, se a gente clicar sobre ele aqui, a gente consegue ver os métodos que ele utiliza, tá? Então, aqui ele faz a abertura da conexão com o banco de dados, ali inicia a sessão, chama o Native SQL, e no Native SQL ele passa aqui, ó, a conexão com o JDBC. Então, no construtor aqui, ó, ele tem o Java Wrapper e a gente passa esse Java Wrapper no construtor da nossa classe, tá? Beleza, quando a gente chama o Native SQL, aqui a gente tem algumas possibilidades para a gente poder fazer. Exemplo, aqui a gente consegue criar a nossa query, criar a nossa condição aqui dentro. Então, nesse caso aqui, ele está selecionando todas as tabelas, a tabela TSI uso, passando o código do usuário, e esse código do usuário, dois pontos, alguma coisa, a gente pega por parâmetro. Então, o Native SQL aqui, set name parameter, ele pega, seta o código do usuário e seta como uma variável aqui, entendeu? Ou eu poderia fazer assim também. É igual a, sei lá, o código da variável. Ou passa direto aqui o valor. Mas é interessante a gente utilizar esse parâmetro que já deixa o seu código-fonte mais certinho, mais conciso, né? Então a gente consegue setar ele, tá? Beleza. Quando a gente utiliza o Native SQL,
Para a gente poder chamar ele, ó, native SQL. Ponto, aqui a gente tem que chamar ele, ó, exec query ou exec update. Aqui a gente tem algumas condições. Ou exec query que passa um parâmetro, tá? Do jeito que estava aqui, o que ele está fazendo? Ele ele está chamando a sua própria Native SQL, vocês estão vendo aqui que ele dá um append, né? Então, automaticamente, no Native SQL, ele vai incluir essa query para você. E aí, você só chama aqui ponto .query, que automaticamente ele vai executar essa query, tá? Ou você poderia fazer assim também, ó. Native.get query, você consegue passar sua query aqui dentro também. Select. Vou copiar essa query aqui, ó. Vou colar ela aqui dentro para vocês entenderem. Ó, a gente conseguiria passar ela aqui também. Só que aqui a gente tem que passar o parâmetro. Então é mais interessante a gente passar ele dessa maneira, o nativo SQL.append SQL, e passar o parâmetro, setando qual que é o parâmetro, né? Que aqui ele só executa, tá? Mas tu consegue clicar sobre ele aqui e ver quais são as possibilidades que você consegue fazer. Então, aqui ele passa o string builder, o buffer, né? A gente pode ir criando nossas strings, nossa consulta, né? A gente pode passar uma string só com a nossa consulta pronta e assim por diante, tá? Então aqui tem o outro método que é o Native SQL, ele funciona. É bem interessante quando você bate o olho assim no método, abre ele e tenta entender qual que é a funcionalidade dele. Assim, eu sei que depende muito do nível de conhecimento de cada um, mas é importante que com o passar do tempo vocês vão entendendo como é que funciona aquele código, aquele método em si, não só utilizá-lo, né? Beleza. Como é que funciona então, tá? Eu vou até remover daqui essa parte. Por quê? É, quando a gente executa essa query, ele nos retorna esse result set. O result set é o que a gente vai utilizar ele para pegar as informações do resultado da nossa query. Vamos dizer assim, de forma mais simples, tá? Então tem o while, que é a estrutura de repetição. Aqui dentro a gente pode passar rs, que é o result, né? Ponto .next, que ele vai verificar se existem mais linhas para ele percorrer. Se ele existir, ele vai percorrendo. Se não existir, ele sai desse loop, tá? E aqui a gente consegue pegar quais as colunas que a gente quer. Só que aqui muda um pouco. De vez de ser as Big Decimal, como a gente utilizou no JAP, que no framework, a gente passa rs, que é o nosso result set, ponto get Big Decimal. Então aqui a gente consegue pegar o nome da coluna, por exemplo, código uso. Opa, código uso. Um exemplo, tá? Aqui a gente conseguiria pegar a coluna que a gente quisesse. Então, sempre lembrando, né? rs.get alguma coisa, get timestamp. Então, a gente consegue pegar lá uma data, não sei. Get string, a gente consegue também pegar o texto. Então, esse é um exemplo bem simples para vocês seguirem, tá? E aqui dentro vocês fazem a sua implementação. Normalmente, quando a gente utiliza esse Native SQL, a gente, assim, quando eu falando por mim, tá? Eu sempre crio um modelo, um objeto, né, em Java, com aqueles campos que eu preciso. Então, eu crio esse objeto, essa classe, né, e alimento ela. Então, com isso, eu vou fazendo eu busco as informações do banco, alimenta essas variáveis e depois eu utilizo somente a classe como objeto para eu poder fazer a manipulação que eu quiser, tá? Mas mais para frente eu vou mostrar isso para vocês. Então, estou mostrando aqui mais ou menos só como vocês podem utilizar. Então, assim por diante, tá? Então, aqui dentro do while eu faria as colunas que a gente precisaria, né? Normalmente eu não faço isso, tá? Não passo esse asterisco aqui, porque ele vai buscar essas informações sem necessidade. Então, eu sempre passo direto a coluna que eu preciso, né? Daquela informação. E só continuando aqui, né? Eu utilizo o try-catch aqui, então, para fazer a, o controle, né? Do lançamento de exceção. Então, aqui eu controlo se der algum tipo de erro, o cat vai pegar aquele erro e vai tratar ele. No caso, a gente está utilizando o mesmo modelo que a gente estava usando anteriormente. Eu utilizo o MGE Model Exception, throw me, vou passar esse erro para frente, caso esse erro aconteça. E aqui no final eu dou só um finally para finalizar a sessão. No caso, finalizar a sessão com um banco de dados, tá? Com isso já funcionaria corretamente a nossa consulta. Beleza?
Então, esse é um dos exemplos. Um outro exemplo que a gente pode fazer é o seguinte: vamos imaginar que você quer que esse select não fique no seu código-fonte e fique num arquivo externo. Você vai verificar que normalmente na documentação Sun, nos objetos Java do Sun, eles normalmente fazem isso, tá? Então, como é que você faria isso, tá? Eu vou copiar também novamente aqui mais um método com SQL externo, tá? É, Então, eu vou copiar ele aqui. Vou colar aqui dentro, gente. Beleza. A gente colou aqui. Então, segue o mesmo modelo do anterior. Eu chamo o framework da Sankhya, utilizo o JDBC Wrapper, né, para fazer a abertura da conexão com o banco de dados. Chamo o Native SQL. E aqui a única coisa que é diferente é o seguinte, é essa linha, ó. De vez de fazer a nossa query que nem aqui, nativesql.append, ou passar o SQL aqui, a gente consegue pegar esse SQL externo. Então, nesse caso aqui, ó, ele chama a própria classe nativa SQL exemplo, ponto .class, no caso é a classe que você estiver utilizando para fazer essa chamada. Não pode ser método estático, tá? Tem que ser a chamada mesmo do método, tem que ser criada normalmente, né? E aqui a gente passa o resource path. Só abrir aqui, ó, load SQL. Ele espera então uma classe e ele espera também o resource path, né? Qual que é o nome do arquivo externo que a gente vai ler. No caso, eu coloquei q.sql, então vou criar aqui, ó, Java, na verdade é file, vou criar aqui q.consulta.sql. Aqui dentro eu vou fazer a nossa consulta, tá? Vou usar a mesma ideia do anterior, aqui, ó. Aqui dentro a gente conseguiria implementar dessa maneira, lembrando que o parâmetro é 2 pontos e o nome do parâmetro, tá? E com isso, a gente pode passar o parâmetro igual o processo anterior. É somente a origem do dado que é diferente, né? Então, aqui a gente insere os dados, chama o nativesql.execQuery, e esse execQuery vai executar e vai retornar para a gente o result set, que é dentro desse result set, né, que tem os dados, como eu tinha falado anteriormente. Então, segue o mesmo item, tá? Opa, eu já estou falando no lugar errado. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó, que consulta, né? Então, aqui eu passaria o código do usuário no parâmetro, né? E aqui segue o mesmo processo. Vou passar aqui nome e uso. Que aqui ele se tornaria o sup, né? Então, que segue o mesmo modelo que eu tinha falado anteriormente, tá? E aí, para você executar isso, eu poderia colocar um salt aqui para ver no console essa informação, tá bom? Então, dessa maneira também a gente consegue fazer a consulta externa utilizando um SQL externo, beleza? Então mostrei para vocês os 3 modelos, né? 3 formas de a gente fazer o select. Se esse vídeo te agregou de alguma maneira, se você aprendeu sobre Native SQL, aprendeu sobre desenvolvimento Java, se inscreva no nosso canal, curta aqui, compartilhe. E isso é importante para a gente poder avaliar se o nosso conteúdo está agregando ou não no conhecimento de vocês. Toda semana tem vídeo novo no nosso canal, focado exclusivamente no ecossistema Sankhya. Então, se você quer aprender a desenvolver soluções, não perca nossos conteúdos, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.